Que você está vivendo em um mar de confusão, vem comigo. Você sabia que o seu posicionamento é o que ativa as coisas na sua vida? Se você tem sobre a sua vida um filtro de negatividade, você terá uma colheita negativa, porque a tua vida vai gerar em torno da negatividade, tanto as suas palavras, tanto o que o seu coração transborda. Agora, se você tem um filtro onde você crê em Deus, conhece Ele, tem intimidade com Ele, confia, o teu filtro é o filtro de possibilidades. E com o filtro de possibilidades, eu vou semeando com alegria. Nos dias difíceis eu vou chorar e as minhas lágrimas regarão o solo e não construirão muros, que tem diferença. Então, toda semente que eu lançar, tendo as minhas palavras de confiança em Deus, mesmo tudo dando errado, eu confio em Ti. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Eu sei que não sai do meu jeito, mas eu sei que está de acordo com a Sua vontade. Sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Eu estou aqui para vivê-la. Então, assim, todas as vezes que eu vou dizendo palavras positivas e vivendo uma vida com um posicionamento em Cristo, eu vou ter uma boa colheita. Então, seu posicionamento a partir de hoje, ele pode mudar a sua vida. Porque se até agora não mudou, é que tem algo errado aí. Mas algo que você precisa entender. Não é porque você tem uma vida em Deus que a sua vida vai ser um mar de rosas. Porque até nas rosas haverão espinhos. E quando eu tenho uma vida com Deus, Deus ele tá me direcionando aqui. Mas o inimigo, ele te mostra outras opções. A todo momento ele vai te oferecer banquetes. Então é muito importante a gente entender que uma vida com Deus não tira a possibilidade de eu errar ou cair numa cilada. Certo? Por quê? Porque a minha vida é feita de escolhas. Então a todo momento eu tenho as escolhas de aceitar migalhas ou continuar no caminho. Aceitar migalhas ou continuar no caminho. Por isso que eu digo, tem pessoas que falam assim pra mim: Juliana, eu me desviei, mas foi culpa de ciclano. Você teve a opção de continuar, mas você optou por sair da presença do Senhor. Se desviar, querido, sair dessa igreja e entrar em outra não é se desviar. Agora, eu sair e ir pro mundo, eu optei por ir pro mundo. Eu desejei conhecer o mundo e a minha vontade de conhecer o mundo foi o prazer que eu mais alimentei na minha carne para que eu pudesse ir. Porque a partir do momento que eu estou numa igreja onde eu não vejo Deus, mas eu vejo só pessoas e os erros que elas têm, aquilo me desfoca do principal foco, que é Deus. Se eu tenho foco em Deus, tudo que as pessoas fizerem não vão ser nada. Ah, me magoou? Tá bom. Mas meu foco não é você, você não vai acabar com o meu propósito, não, filho. Fica aí do lado, Deus te abençoe. Siga aqui, ó. Ah, mas fulano falou isso. Manda um beijo pra ele. Glória a Deus. Aleluia. Vou continuar. Foca aqui, ó. Agora, a partir do momento que eu estou focando no homem, eu foco no irmão que faz fofoca, nas panelinhas. Eu foco nas pessoas que ficam com disse-me-disse. Eu foco no erro humano. Humanos. Somos humanos. Você não está na igreja buscando a Deus por conta do homem. Você tem que buscar a Deus por quem Ele é. Então, quando eu conheço a quem eu estou buscando, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer é um problema dele, salvação individual. Eu só ligo pro que eu estou fazendo. Então eu foco no que eu estou fazendo. O que eu puder ajudar ele em questão de espiritualidade, numa oração, ajudando ele em jejum, ajudando ele a persistir na fé, eu tô aqui. Agora, fulano fala isso, fala aquilo. Só quem pode mudar fulano de falar isso, falar aquilo é Deus. E se o seu foco estiver no homem e não estiver em Deus, você está totalmente desfocado. E muitas das vezes a gente acaba entrando nesses caminhos errados exatamente porque não escutamos a voz de Deus. Juliana, não sei como é que escuta a voz de Deus. Deus fala todo o tempo com você, seja por sinal, seja por sonho, seja usando o profeta. É que as pessoas estão muito apegadas no profeta. O profeta. Filho, Deus ele fala da mesma maneira que ele fala com o profeta, ele pode falar com você. Através de sonho, através do seu coração, você sente aquela coisa bradando forte, é Deus. Através da própria palavra do Senhor. Ontem Deus falou comigo muito sobre o livro de Josué. E eu não tava nem com foco em Josué. Meu foco tava lá em Provérbios. E aí Deus mudou meu foco, foi pra Josué. De Josué foi pra Mateus e foi se complementando. O que Deus tinha pra passar pra mim. Cheguei no culto, ele confirmou. Agora sim, Deus falou primeiro com quem? Comigo. Ele não precisa ficar usando só o profeta. Óbvio, o profeta veio, Deus usou e foi uma confirmação daquilo que ele tinha me passado no período da tarde. Então assim, é muito importante a gente ter uma vida com Deus, uma intimidade com Ele pra reconhecer a voz dele e entender que Ele fala todo o tempo, só que às vezes a gente tá tão focado no mundo, na voz do mundo, que a gente acaba se distanciando de Deus ou não reconhecendo a voz dele. Eu só conheço a voz de quem eu conheço. Se você falar comigo, eu não conheço sua voz, eu nunca vou saber quem é você. Você entende? É por isso que é importante um relacionamento com Deus. Então, querido, toma cuidado com as vozes que você tem ouvido. Às vezes você fala assim, Deus, eu tô buscando por esse relacionamento. Aí a pessoa tá num relacionamento tóxico,
tóxico, num relacionamento abusivo, ela vê tudo dando errado. O cara vai lá, atrai ela 50 vezes, mas, não, vou continuar buscando por esse relacionamento. Você acha que Deus, ele está em um ambiente de tristeza? Caráter humano é individual, cada um tem o seu caráter. Deus pode transformar, pode, desde que eu e você entendemos que eu vivo no erro e eu preciso mudar. Se eu não entendo isso, Deus, ele não vai te pegar a força e falar, você vai mudar assim porque eu quero que você mude. Se Deus te chamado pra você, ele vai tirar uma venda dos seus olhos e você vai ver todos os erros e todas as consequências. Você vai viver. Agora, Deus, ele não vai te obrigar a fazer as coisas pra ele. E às vezes a gente faz o quê? Foca tanto no que a gente quer e a gente distorce o que a gente quer, o nosso sentimento, com a voz de Deus. Só que nem tudo que reluz é ouro. E muitas das vezes aquilo que eu tô querendo, que eu acho que foi Deus falando, Deus não falou nada, Deus não se manifestou, Deus não usou sinais, Deus não falou em sonhos, Deus não falou na palavra, mas eu acho que foi Ele, porque eu quero muito aquilo, então tem que ser de Deus, senão a gente fica tristinho, amargurado. E é por isso que a gente precisa, irmãos, é necessário a gente orar e buscar para Deus nos dar discernimento, pra gente entender o que é dele e o que sou eu. Porque às vezes a minha voz, da minha vontade, grita em mim. Eu quero. E Deus olha pra mim e fala assim, mas não é isso que eu quero pra você. E ele não grita. Ele fala com uma voz mansa e saudável. E aí você olha assim pra voz mansa e fala, não é a voz de Deus não, porque aquela ali falou mais alto, mas Deus não precisa gritar. Principalmente como confirmação. Vou te dar um exemplo. Deus já confirmou pra você que ele ia fazer. E aí você fica perguntando pra 300 pessoas. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Deus precisa confirmar quantas vezes pra você, vaso, pra você entender que é de Deus. Se Deus falou que vai fazer, você não tá vendo acontecer porque não é o tempo, vaso. Ô, lírio do campo. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Se Deus já confirmou, amém. Aí eu só vou buscar para que aconteça. E não só confirmação, porque às vezes a gente perde tanto tempo buscando confirmação e você não precisa de respostas rápidas, você precisa de providência. Então busca por providência. A gente erra em orar e não recebe, porque a nossa oração tá errada. Você tá orando por confirmação. Deus não já falou que ia fazer? Então comece a orar para que Ele faça. Você não quer respostas rápidas, você quer que aconteça. Então para de pedir errado. Para de orar errado. Deus, ele quer fazer parte das suas decisões cotidianas também. Porque toda a nossa ação, ela tem uma reação. Pode ser boa e pode não ser não. Por isso é necessário ter discernimento para entender o que Deus quer. Sabe o que Ele quer? Andar contigo. Ele quer um relacionamento com você. Só que o relacionamento que Deus quer com a gente não é um relacionamento à distância. É um relacionamento assim, ó, lado a lado. Então, querido, toma cuidado. Porque às vezes a gente fica correndo atrás de profeta nas igrejas e a gente acaba colocando um silenciador na própria voz de Deus. Mas eu quero que o profeta fale que não sei o quê. Entende uma coisa. O diabo também revela. Tá? Nem todos que falam em nome de Deus estão falando por meio dele. Então vigia. Por isso, tome cuidado com suas alianças. Tome cuidado com o que você tem escutado. Tome cuidado de quem você tem escutado. E tome cuidado para não cair numa cilada de confiar em algo que não provém de Deus. Então assim, ó. Você orou, Deus confirmou, amém, glória a Deus. Agora você vai orar para que Deus entre com providência. Para de orar para pedir confirmação. Fica só trazendo as coisas na sua vida, aprende a orar. Eu também era assim. Então, querido, nessa sua caminhada, não negocie a presença de Deus. Busque mais intimidade com Ele, busque mais intensidade na sua adoração. Peça para que Deus deixe os seus ouvidos atentos à voz dEle, para que você reconheça quando é Ele falando ou não. Porque é o seu posicionamento que vai determinar o que você é e o que você vai viver. Então se posicione certo para viver o extraordinário.